Helena sempre fora uma promessa no mundo do hipismo. Desde criança, ela mostrava uma habilidade natural com os cavalos, uma conexão que poucos conseguiam entender. A cada competição, seu nome se tornava mais conhecido e os troféus começaram a se acumular nas prateleiras da sua casa. Mas havia algo mais do que o sucesso e a fama que a impulsionava, o amor incondicional que ela sentia pelos cavalos. Eles eram sua vida, seu refúgio e sua maior paixão. No entanto, tudo mudou no dia em que sua vida parecia alcançar o ápice. Helena estava em sua última grande competição antes de dar o próximo passo para uma carreira internacional. Era uma prova difícil, um percurso de obstáculos que exigia destreza, coragem e principalmente sintonia perfeita entre cavalo e cavaleiro. Helena montava Brisa, uma égua ágil e imponente com a qual havia vencido inúmeras competições. Eles formavam uma dupla imbatível, e ela sentia que esse seria o momento que selaria seu futuro no hipismo. O público estava em silêncio, esperando para ver o desempenho da campeã. O ambiente estava tenso, mas Helena, com o foco de sempre, tinha apenas um pensamento: fazer o seu melhor. Brisa partiu com agilidade, saltando os obstáculos com precisão. Quando chegou à última parte do percurso, uma combinação de saltos complicados e um desnível inesperado no terreno, algo deu errado. Brisa, talvez com medo ou insegura, hesitou no salto final e Helena não teve tempo de reagir. Ela foi arremessada da égua com a força do impacto. O som do corpo batendo no solo foi abafado pelo grito da multidão e a dor que se seguiu foi indescritível. O que parecia ser uma simples queda se transformou em um pesadelo. Helena foi socorrida imediatamente, mas o diagnóstico foi devastador. Lesões na coluna vertebral e danos nos nervos. O diagnóstico médico não deixava dúvidas. Helena jamais poderia voltar a competir. A frustração que tomou conta de seu corpo foi algo além do físico. Ela havia sido uma estrela e agora, de repente, era uma estrela apagada. O hipismo, sua paixão, sua razão de existir, fora arrancado dela com brutalidade. Os primeiros meses após o acidente foram um turbilhão de dor e aceitação forçada. Helena passou por várias cirurgias e tratamentos, mas o impacto emocional foi ainda mais difícil de lidar. Ela se viu incapaz de se olhar no espelho, com os olhos cheios de lágrimas. A jovem que um dia sonhou em conquistar o mundo, agora sentia como se o mundo tivesse virado as costas para ela. Sentia raiva, tristeza e principalmente medo. O que mais poderia fazer sem os cavalos? O que restava para ela? A solidão e a escuridão da dor emocional tomaram conta da sua vida. Seu mundo ficou cada vez menor e cada vez mais ela se afundava na melancolia. A cada dia que passava, a sensação de vazio aumentava. As paredes de sua casa, que antes estavam decoradas com fotos de competições, troféus e momentos felizes, agora pareciam um reflexo distante de um passado que ela não conseguia mais alcançar. Sua mãe, Adriana, tentava convencê-la a procurar ajuda profissional, a olhar para a frente, mas Helena estava cega para qualquer tipo de solução. Ela não queria mais viver para algo que não fosse a equitação. Mas Adriana, ciente de que sua filha precisava de algo mais do que apenas apoio emocional, sugeriu uma opção que ela sabia que seria difícil de aceitar: um retiro de reabilitação especializado em recuperação tanto física quanto emocional. Ela sabia que Helena, apesar da resistência, precisava sair de seu casulo e lidar com os traumas de uma forma mais profunda. Depois de muito insistir, Helena aceitou a sugestão, mais por pressão do que por vontade própria, e concordou em passar um tempo no retiro. Ao chegar ao retiro, Helena não sabia o que esperar. O lugar era isolado, cercado por grandes campos e árvores, e parecia distante de tudo o que ela conhecia. A estrutura era simples, mas acolhedora, com foco em um processo terapêutico e de recuperação. No entanto, Helena não estava interessada em nenhum tipo de cura ou superação. Ela estava ali apenas para cumprir o que lhe era imposto, e essa atitude de resistência ficaria com ela por um bom tempo. Foi ali que ela conheceu Zorro, o cavalo que mudaria sua vida, sem ela perceber ainda.
Zorro não era como os outros cavalos do retiro. Ele era um animal imponente, com uma pelagem escura e olhos profundos, mas sua presença carregava uma energia de angústia. Ele estava lá, mas não queria estar. Zorro havia sido vítima de abusos no passado e, desde então, se recusava a ser montado. Era um cavalo de olhar triste, cabisbaixo, e que ninguém conseguia domar. Ele era, em muitos aspectos, o reflexo exato de Helena. Ele também havia sido partido, como ela, e parecia não conseguir se reerguer. Quando Helena viu Zorro pela primeira vez, sentiu uma estranha conexão. Ela sabia que o cavalo tinha sua própria história de sofrimento, assim como ela. A princípio, Helena se manteve distante de Zorro, achando que ele era apenas mais um dos animais do retiro. Mas ao longo dos dias, ela se viu cada vez mais observando o cavalo. Ele parecia tão perdido quanto ela. Helena, com a dor de sua própria perda, começou a sentir uma empatia por Zorro. Ele era um reflexo das cicatrizes invisíveis que ela carregava. Mas, assim como ela, ele também tinha uma escolha: desistir ou tentar se curar. A relação de Helena com Zorro não começou de forma fácil. Ela se sentia incapaz de interagir com ele. Sua própria dor física e emocional ainda a dominava, e ela não sabia por onde começar a ajudar o cavalo. Mas à medida que o tempo passava, Helena sentia que não podia ficar apenas observando. Se Zorro fosse capaz de aprender a confiar novamente, talvez ela também pudesse. Se Zorro pudesse curar suas feridas, quem sabe ela também conseguisse. Em sua solidão, ela começou a se aproximar do cavalo, passando horas ao seu lado. Sem pressa, sem pressões, apenas um passo de cada vez. Ela se sentava perto dele, falando baixinho, oferecendo-lhe comida e carinho. O cavalo, inicialmente desconfiado e distante, começou a mostrar sinais sutis de confiança. Ele não queria ser montado, mas começou a permitir que Helena se aproximasse cada vez mais. Os dias no retiro foram difíceis, tanto para Helena quanto para Zorro, mas algo começava a mudar. Ela não sabia ainda, mas esse encontro com Zorro seria o primeiro passo para sua própria recuperação. Ela começava a entender que, assim como ele, ela não precisava se submeter ao medo e à dor que a paralisavam. Ela poderia, como o cavalo, respirar de novo, aprender a confiar novamente. E, sem perceber, o primeiro fio de esperança começava a brotar em seu peito. Os dias no retiro se arrastavam, e Helena, apesar de estar fisicamente presente, ainda se sentia distante de tudo. Ela tinha se afastado de seus próprios sentimentos, como se estivesse aprisionada em uma bolha de dor e frustração. O que antes era uma vida cheia de desafios e conquistas, agora parecia um pesadelo distante. Os cavalos que antes representavam sua paixão, sua razão de existir, agora eram apenas lembranças dolorosas do que ela havia perdido. No início, Helena tentou se manter ocupada com as atividades do retiro. Havia terapias de grupo, sessões de reabilitação e caminhadas pela natureza. No entanto, tudo isso parecia sem sentido para ela. O que ela realmente queria era estar sozinha, longe de qualquer coisa que a lembrasse do passado, da dor dos cavalos. Ela não queria mais pensar no hipismo, não queria mais se lembrar dos saltos, das pistas e dos troféus que um dia teve. Tudo o que ela queria era não sentir mais. Porém, à medida que os dias passavam, as horas se arrastavam e as lembranças se faziam presentes em cada canto. O cheiro de capim cortado e o som dos cascos sobre o chão traziam à tona as imagens de suas antigas vitórias, e a dor de sua perda se tornava mais difícil de ignorar. Ela queria correr, queria sair dali, mas não podia. Não fisicamente e definitivamente não emocionalmente. Zorro, o cavalo que ela havia observado à distância, continuava sendo um mistério. Sua presença imponente e sua energia silenciosa chamavam a atenção de todos no retiro, mas ninguém ousava tentar domá-lo. Zorro não era um cavalo comum. Seu histórico de abuso e o trauma que carregava eram visíveis em cada movimento que ele fazia. Ele se afastava de qualquer tentativa de contato e rejeitava qualquer um que se aproximasse para montá-lo. O medo estava em seu olhar, e Helena, embora ciente disso, sentia uma conexão inexplicável com ele. Helena observava Zorro todos os
Dias, vendo-o se afastar de todos, sem nunca fazer qualquer tentativa de aceitar o que as pessoas tentavam oferecer a ele. Mas ela também notava algo mais. Zorro não era apenas um cavalo assustado. Havia inteligência nos seus olhos, uma inteligência que parecia entender perfeitamente o que estava acontecendo à sua volta, mas que ainda não conseguia confiar. Algo em sua resistência, em sua recusa em ser montado, lembrava Helena de si mesma. Ela se sentia como ele, com um medo tão profundo que a impedia de ir adiante. Os movimentos bruscos, as reações violentas quando alguém tentava se aproximar ou montá-lo eram uma metáfora de seus próprios sentimentos de resistência. Helena, assim como Zorro, não queria mais se entregar. O medo a dominava e a impedia de avançar. A raiva de si mesma era uma constante. Ela sentia vergonha de ser uma ex-atleta, uma jovem cheia de promessas, agora tão fraca e incapaz de lidar com a perda. O que a tornava ainda mais furiosa era a consciência de que, por mais que quisesse superar tudo isso, ela não sabia por onde começar. Ela se sentia pequena, insignificante e perdida, incapaz de se encontrar em um mundo que parecia ter desaparecido de sua vida. Foi numa manhã fria, enquanto caminhava pela área do retiro, que algo mudou. Ela passava perto do estábulo onde Zorro estava quando, pela primeira vez, ele não se afastou. Ele a olhou com aqueles olhos profundos, e algo na maneira como ele fixou o olhar nela fez seu coração bater mais rápido. Era como se Zorro a estivesse desafiando, como se estivesse pedindo para ser compreendido. Em um impulso, ela se aproximou. O cavalo estava amarrado a um tronco e Helena, sem saber ao certo o que estava fazendo, estendeu a mão, oferecendo-lhe uma maçã. Zorro olhou para ela com desconfiança, mas depois de alguns segundos, se aproximou cautelosamente, tomando a fruta com um movimento lento, como se estivesse testando a situação. Não havia pressa, mas havia algo ali, algo que ela não conseguia explicar. Helena sentiu uma onda de empatia e algo que quase beirava a culpa. Ela sabia que Zorro, assim como ela, estava preso no medo. Ele se recusava a ser montado, se recusava a confiar, porque ele havia sido ferido assim como ela. A única diferença era que Zorro havia sido fisicamente machucado, enquanto Helena carregava suas cicatrizes invisíveis. Mas, ao olhar para ele, ela viu que talvez houvesse uma maneira de ajudá-lo, da mesma forma que ela precisaria aprender a se ajudar. Durante os dias seguintes, Helena começou a passar mais tempo perto de Zorro. Não se tratava de forçar qualquer tipo de interação, mas de estar lá, quieta, sem pressa, sem expectativas. Ela apenas queria que o cavalo sentisse sua presença, sentisse que não havia mais pressão, mais dor, mais medo. E à medida que os dias passavam, ela viu que Zorro começava a relaxar um pouco mais. Ele já não mostrava tanta resistência ao seu toque, e seus olhos, antes carregados de desconfiança, começavam a se suavizar. Mas o processo era lento. Havia momentos em que Zorro se afastava bruscamente, como se não pudesse mais tolerar a proximidade de alguém. Helena, com o coração apertado, respeitava esses momentos. Ela sabia o que era preciso para se recuperar de um trauma. Não era algo que pudesse ser forçado, não era algo que pudesse ser imposto. A recuperação era um processo silencioso, uma dança delicada entre o medo e a coragem, entre a dor e a esperança. E assim, com pequenos gestos, como alimentar Zorro com maçãs e passar tempo em sua companhia, Helena começou a entender que a chave para a cura, tanto para ela quanto para o cavalo, estava na confiança. Ela precisava aprender a confiar em si mesma, e Zorro precisava aprender a confiar nela. Eles estavam ambos perdidos em seus próprios medos, mas talvez juntos pudessem encontrar um caminho de volta. Cada dia era uma pequena vitória. Quando Zorro a permitiu se aproximar um pouco mais, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. E quando ele começou a aceitar sua presença mais perto, ela se deu conta de que talvez esse fosse o primeiro passo para a verdadeira cura. Ela não sabia onde isso os levaria, mas uma coisa ela sabia: eles não estavam mais sozinhos, e isso, por algum motivo, fez toda a diferença. O sol brilhava nas manhãs do retiro, e o som dos cascos de Zorro no chão batido do estábulo
embora ainda relutante, já começava a ser uma presença constante na vida de Helena. Ela passava cada vez mais tempo ao lado do cavalo, observando seus comportamentos, seus sinais, suas hesitações. Era como se o tempo estivesse descongelando lentamente, e a cada dia que passava, ela se via mais e mais envolvida naquele processo, não só de cura para Zorro, mas também de cura para si mesma. A princípio, as tentativas de Zorro em resistir às interações com Helena eram frustrantes. Ele se afastava, batia os cascos impacientemente, e os olhos que, um dia, pareciam ter um brilho de desconfiança, agora passavam a refletir um medo silencioso. Zorro não estava apenas traumatizado fisicamente. Seu trauma era mais profundo, mais arraigado, algo que não se resolvia com apenas algumas sessões de carinho ou palavras suaves. Ele havia sido maltratado, rejeitado, e seu corpo, assim como a alma, carregava cicatrizes invisíveis. Helena, em seu processo de reabilitação, começou a entender o que significava o medo de Zorro. Ela havia se acostumado a vê-lo apenas como um cavalo problemático, mas à medida que passava mais tempo com ele, ela via a dor em seus olhos e sentia em sua própria pele o reflexo daquela luta. Ela não podia evitar, mas se via naquelas reações, naquela resistência, naquela forma de se fechar para o mundo. Seu próprio trauma, a queda, os ferimentos, a perda de sua carreira, não era diferente daquele cavalo que rejeitava toda e qualquer tentativa de ajuda. Assim como Zorro, ela também se sentia quebrada, incapaz de voltar a confiar naquilo que um dia amava. Era fácil para ela entender a dor física. Ela sentia cada cicatriz em seu corpo, a dor constante que a lembrava de sua perda. Mas o que Zorro estava enfrentando não era apenas uma questão física. Seu trauma era emocional, e de alguma forma isso tocava algo profundo em Helena. Ela havia sido uma atleta brilhante, cheia de confiança, mas agora se via questionando sua própria força, sua própria capacidade de superar a dor e seguir em frente. Cada vez que ela se aproximava de Zorro, tentava dar-lhe confiança, oferecendo-lhe uma maçã ou um pouco de capim fresco, algo para aliviar a tensão, mas ele não reagia da maneira que ela esperava. Zorro, com seu passado de abuso, se mostrava resistente, desconfiado até do menor gesto de carinho. A cada nova tentativa frustrada, Helena sentia sua própria paciência ser testada, não apenas com o cavalo, mas com ela mesma. O que ela não conseguia entender de imediato era que, para que Zorro superasse seu medo, ela também precisava se enfrentar. Às vezes, sentava-se ao lado do cavalo em silêncio, apenas observando-o, tentando entender sua mente, seus gestos, seu comportamento. A dor que ela sentia em seu próprio coração parecia espelhada na agitação de Zorro. Ele se movia com uma tensão que Helena conhecia muito bem, uma tensão que vinha de um lugar profundo, um medo que não era só sobre os outros, mas sobre si mesmo. E então, numa manhã particularmente silenciosa, ela sentou ao lado dele e ficou ali sem pressa. Não fez nenhum movimento brusco, não falou nenhuma palavra. Apenas ficou com ele. Foi uma das primeiras vezes que ela percebeu a verdadeira luta interna que Zorro estava travando. O cavalo, com a cabeça baixa e as orelhas ligeiramente para trás, parecia ansiar por algo. Ele queria confiar, mas seu medo era tão grande que ele se fechava sempre que alguém tentava se aproximar demais. Em certo momento, ela estendeu a mão lentamente na direção dele, e ele a olhou, os olhos fixos nela, com uma mistura de medo e curiosidade. Ele não recuou. Ela tocou seu pescoço com cuidado, e ele não fez nenhum movimento de resistência. Foi como se naquele instante eles tivessem se compreendido. A sensação foi tão forte que Helena quase podia sentir a reciprocidade do gesto. Era como se ambos estivessem dizendo: "Eu não confio totalmente em você, mas estou disposto a tentar." Não havia pressa. Não havia expectativas. Eles estavam ali, compartilhando aquele momento de vulnerabilidade e medo. Nos dias que seguiram, a relação entre eles foi se transformando. Eles não precisavam fazer grandes avanços todos os dias. Havia dias em que Zorro simplesmente não queria ser tocado, e Helena respeitava isso.
Mas havia também aqueles momentos de conexão, pequenos gestos que faziam toda a diferença. Um passo mais próximo de Zorro, um toque mais firme e seguro em sua pele, e o cavalo, um pouco mais relaxado, deixava-se envolver por aquele novo tipo de atenção. Helena começou a entender que a recuperação de Zorro não seria uma linha reta. Não seria uma simples questão de colocá-lo em cima de uma sela e esperar que tudo voltasse ao normal. Ele não poderia ser forçado a fazer nada. E ela mesma também não. A recuperação deles dois seria lenta, cheia de altos e baixos, cheia de retrocessos e avanços. A verdadeira cura, ela percebeu, estava na confiança, na paciência e, acima de tudo, no tempo. Ambos tinham feridas que precisavam de cuidado, e para isso, era necessário dar um passo de cada vez, um momento de cada vez. Então, sem pressa, sem cobranças, ela começou a guiá-lo em passeios curtos pelo campo. Nada demais, apenas caminhar, juntos, sem pressa, sem um destino. A cada passo, a confiança de Zorro parecia crescer, assim como a de Helena. Ela sentia que, à medida que ele começava a confiar nela, ela também estava aprendendo a confiar mais em si mesma. Ela estava começando a perceber que a cura não tinha a ver com voltar àquilo que perdeu, mas sim com aceitar o que ela tinha agora. Um corpo que a sustentava, uma mente que, embora ferida, ainda era capaz de aprender e crescer, e uma amizade inusitada com um cavalo que, assim como ela, precisava reaprender a confiar. Zorro, mesmo com toda sua resistência, começava a mostrar sinais de melhora. Ele aceitava sua presença com mais frequência e, em momentos de surpresa, até permitia que ela o tocasse mais tempo, mais suavemente. A relação entre eles estava lentamente se transformando, e Helena sabia que, por mais longo que fosse o caminho, ela estava no lugar certo. Não havia pressa. O único movimento necessário era o de continuar, e isso era tudo o que ela precisava naquele momento. Os dias passaram lentamente, mas de forma constante. A primavera já havia se instalado no retiro, e a sensação de renovação estava no ar. Para Helena, aquele campo aberto representava um terreno mais fértil do que qualquer pista de competição onde ela já havia treinado. Lá no retiro, ela começou a entender de uma maneira que antes não havia compreendido, que a verdadeira recuperação não dependia apenas de restabelecer sua condição física ou de voltar a competir. Ela percebia agora que o maior desafio não estava em desafiar os limites de seu corpo, mas em reconstruir sua confiança, em redescobrir o que significava ser livre novamente, sem as amarras do medo e da dor. Helena passou a observar Zorro com mais atenção. A resistência que ele demonstrava no início, o medo nas reações dele, já não eram mais tão visíveis. Ele estava mais relaxado, mais à vontade em sua companhia. Quando ela chegava ao estábulo, o cavalo levantava a cabeça, já não se afastava de imediato. Às vezes, ele até movia a cabeça para que ela pudesse lhe acariciar o pescoço. Ele começava a aceitá-la de uma maneira mais aberta, sem desconfiança. E com isso, algo dentro de Helena também começou a se desfazer. Ainda assim, havia uma grande diferença entre o que ambos haviam conquistado até ali e a verdadeira superação. Helena sabia que ela não poderia ser apenas uma espectadora do progresso de Zorro. Ela tinha que ser parte ativa disso. O cavalo já havia dado os primeiros passos, mas o maior desafio ainda estava por vir. Ela precisaria desafiar seus próprios medos, seus próprios limites. Nos últimos dias, ela sentia uma força crescente dentro de si. Não uma força física, como a que ela tinha antes do acidente, mas uma força mais interna, uma força que vinha de algo mais profundo. Não era mais sobre voltar às competições ou recuperar o status que ela um dia teve. Era sobre algo mais essencial. Era sobre ser capaz de respirar novamente, de sentir seu corpo em movimento sem medo, de se conectar com sua essência e se permitir ser vulnerável de novo. O desejo de montar Zorro, algo que ela havia pensado por semanas, começou a tomar forma. Ela não tinha mais o mesmo desejo de se ver em uma pista, recebendo troféus ou mostrando para o mundo sua habilidade e competência. O que ela queria, agora, era sentir a sensação do vento no rosto,
a liberdade de estar em cima de um cavalo que ela mesma ajudara a curar. Ela queria sentir que podia confiar nele, como ele confiava nela. Em um dia quente de primavera, com o céu limpo e o campo inteiro à sua frente, Helena sentiu que havia chegado o momento. Ela se aproximou de Zorro com as mãos tremendo levemente. O cavalo estava calmo, como se soubesse que esse momento, esse gesto, era importante. Ela não o forçou, como talvez tivesse feito no passado, mas simplesmente ficou ao seu lado, acariciando-o e respirando profundamente, buscando sua própria calma. Ela já não tinha pressa. Não havia mais pressa. O tempo era seu aliado agora. Eu não sei se posso fazer isso, ela murmurou para o cavalo, mais para si mesma do que para ele. Mas ao olhar para ele, ela soube que a resposta estava ali. Zorro estava ali disposto a tentar como ela. O cavalo, que havia recusado tantos montadores antes, não se afastou. Ele permaneceu imóvel, aceitando a presença dela ao lado dele, sem sinais de medo. Ela pegou a sela, algo que ela havia evitado por semanas, e a colocou suavemente nas costas de Zorro. O cavalo não deu nenhum sinal de resistência, algo que ela não esperava. Ao invés disso, ele ficou quieto, permitindo que ela o preparasse. O coração de Helena batia forte, mas ela se forçou a respirar profundamente, a manter o foco. Não era sobre ser perfeita. Não era sobre fazer isso certo. Era sobre confiar, dar o primeiro passo e não voltar atrás. Com calma, ela subiu no banco da sela, se preparando para subir. Ela podia sentir os músculos de Zorro se tensionando, mas ele não se moveu. O momento em que ela colocou a perna sobre o cavalo, ajustando-se lentamente na sela, foi quase mágico. Ele ainda estava hesitante, mas ele não se afastou. Não houve uma explosão de medo nem uma tentativa de fugir. Ele permitiu que ela subisse. Quando ela finalmente ficou sentada sobre ele, os dois ficaram ali em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse parado por um momento. A sensação foi diferente de qualquer coisa que Helena já tinha experimentado. Não havia aplausos, não. Havia público, não havia competição. Havia apenas o som suave dos cascos de Zorro tocando o chão, o vento no rosto de Helena e o peso do corpo de Zorro sob ela, agora compartilhando aquele momento de vulnerabilidade e confiança. Não era perfeito. Zorro estava tenso, seus músculos rígidos, mas ele estava ali, de alguma forma disposto a seguir adiante. Ela sabia que não podia esperar de si mesma a perfeição. Sua recuperação não seria linear. O medo de cair ainda estava ali, o medo de voltar a se machucar, de falhar, de se ferir emocionalmente mais uma vez. Mas, naquele momento, ela se sentiu mais forte do que nunca. Ela não precisava da adrenalina de uma competição para se sentir viva. Ela precisava apenas dessa conexão, dessa confiança, dessa liberdade. Zorro deu um pequeno passo à frente e Helena, sem pressa, permitiu que ele seguisse seu ritmo. Ela não pressionou, não apressou. O campo se estendia diante deles, imenso e livre, e eles estavam ali, juntos, cada um superando suas próprias limitações. Foi uma cavalgada curta, não mais do que alguns minutos, mas para Helena, aquilo foi uma vitória maior do que qualquer medalha que ela já tivesse ganhado. Ela não estava mais correndo atrás de um troféu. Ela estava buscando algo mais profundo, algo que Zorro, em sua própria maneira, também buscava. E naquele momento, eles haviam encontrado algo juntos: a confiança, a cura e, acima de tudo, a liberdade. O vento estava mais forte naquele dia, e o campo diante de Helena parecia mais vasto do que nunca. O céu, de um azul imenso, se estendia até onde a vista alcançava, e o som do galopar de Zorro misturava-se com o suave chiado das folhas das árvores nas bordas do campo. Não havia mais a tensão que ela sentira antes. Nada parecia ter pressa. O tempo, naquele momento, era deles, ela e Zorro juntos, construindo um novo caminho. Nos dias que se seguiram após o primeiro momento de confiança, Helena e Zorro começaram a cavalgadas mais longas, mas sempre com cautela. O cavalo havia começado a se sentir mais seguro, com a ideia de andar sem pressa, sem os gritos dos espectadores ou o comando firme das rédeas. O campo era vasto, mas não havia pressa.
Em vez disso, eles caminhavam de forma lenta e segura, quase como se estivessem descobrindo um passo de cada vez, o que significava se libertar dos traumas do passado. Naquele dia, porém, Helena sentiu uma diferença. Algo estava diferente. Ela havia passado semanas se perguntando se seria capaz de galopar novamente, se poderia sentir aquele mesmo êxtase que sentira em suas primeiras competições, mas de uma maneira mais pura, mais sincera. Não se tratava mais de troféus ou aplausos. Não se tratava de ser melhor que alguém. Era sobre sentir o corpo em movimento, sobre ter a sensação de que ela poderia, sim, ser livre, mesmo após a queda que quase a destruiu. Você está pronto, Zorro? Helena perguntou baixinho, mas não com a ansiedade que antes tomava conta dela. Não era uma pergunta impaciente, nem uma dúvida sobre a capacidade do cavalo. Era uma questão de entendimento. Ela sabia que o cavalo já havia mostrado sua confiança. Agora ela só precisava ter a coragem de se entregar ao momento. Zorro olhou para ela, seu corpo relaxado, suas orelhas ligeiramente erguidas. Ele já não estava tão tenso como no começo, não se movia com aquela resistência feroz. Quando ela o tocava, ele se afastava apenas o necessário, mas nunca mais com a mesma força. O cavalo estava ali, pronto para um novo desafio. A diferença era que não havia mais medo no olhar dele. Não havia mais pavor do que poderia vir. Com as mãos firmes, mas suaves, Helena ajustou as rédeas. Não com pressa, mas com o desejo de sentir aquele momento da maneira mais pura possível. Ela subiu lentamente na sela, e Zorro se manteve imóvel, como se soubesse que este não era apenas o momento de sua jornada, mas o dela também. Quando ela se acomodou com o corpo relaxado, sentiu o peso do momento. Não era sobre o que ele poderia fazer nem o que ela poderia fazer. Era sobre o que os dois juntos haviam conseguido até ali. Helena deu um leve toque nas rédeas e, com suavidade, pediu para que Zorro começasse a andar. O cavalo deu um passo, depois outro. Não havia o som de aplausos ou de competição. Havia apenas a sensação do vento no rosto e o som das patas batendo na terra, o som que ela tanto conhecia e tanto amava. A terra, sob os cascos de Zorro, parecia, de certa forma, absorver suas dúvidas, como se a própria natureza estivesse acolhendo-os de volta, um passo de cada vez. À medida que avançavam pelo campo, a sensação de liberdade se intensificava. Helena podia sentir o corpo de Zorro se esticar à medida que ele começava a trotar. Não era o trote rápido de uma corrida de competição, mas um trote solto, leve, como se o cavalo finalmente pudesse respirar de novo. E assim como ele, Helena também estava deixando de lado as restrições de um corpo que parecia tão frágil semanas antes. Ela podia sentir a força da terra sob os cascos de Zorro, e ela se permitiu se entregar ao momento, ao movimento, ao fluxo de energia que agora fluía entre os dois. "Vamos, Zorro", ela murmurou sem pressa. O cavalo, como se entendesse a suavidade de suas palavras, começou a aumentar o ritmo. Eles não estavam mais limitados pela dor, nem pelo medo de falhar. Não havia mais uma linha de chegada. Não havia mais um prêmio esperando ao fim do caminho. O prêmio, naquele momento, era simplesmente o ato de seguir em frente. O vento cortava o rosto de Helena e ela fechou os olhos por um breve instante, permitindo-se sentir a brisa fresca que tocava sua pele. O som das patas de Zorro batendo na terra era quase como uma música suave, um ritmo que ecoava pelo campo. Quando abriu os olhos, ela viu a vastidão à sua frente, a linha do horizonte se estendendo tão longe quanto seus próprios sonhos. Ela já não pensava na competição, nem no acidente. Tudo o que ela via agora era aquele campo aberto. E Zorro, seu amigo fiel, ao seu lado, como se compartilhassem o mesmo fôlego. Foi então que, sem avisar, Zorro fez um movimento mais ousado. Ele levantou a cabeça, aumentou a velocidade do trote e logo estavam galopando com o vento ainda mais forte, com a terra se estendendo sem fim à frente deles. Não foi uma corrida, nem uma competição. Foi apenas liberdade. Helena sentiu as rédeas em suas mãos, a leveza do cavalo e, pela primeira vez desde o acidente, o completo controle de seu corpo. Não havia mais o medo da queda.
Não havia mais os fantasmas do passado. Ela e Zorro estavam em total harmonia, movendo-se juntos, lado a lado. O galopar foi breve, mas profundo. Ao final, Zorro desacelerou naturalmente, e Helena seguiu seu ritmo, permitindo que o cavalo voltasse ao passo tranquilo. Ela sabia que esse era o momento de ouro. Não importava o quanto eles tinham galopado. O importante era que, pela primeira vez, ela sentia que estavam, de verdade, livres. Não havia mais o peso da culpa, nem da dor. Não havia mais a obsessão pela competição. Apenas a sensação pura de estar viva, de estar em paz consigo mesma e com Zorro. Eles pararam em um ponto do campo onde a vista se abria para as montanhas distantes. Helena se sentiu grata, em paz por estar ali. Ela sabia que não precisava mais procurar validação em uma pista de competição. Sua vitória não estava mais naquele mundo. Sua vitória estava naquele campo aberto, ao lado de Zorro, no simples fato de terem superado juntos o que parecia impossível. Obrigado, Helena sussurrou sem precisar dizer mais nada. O cavalo balançou a cabeça como se entendesse. Eles tinham finalmente encontrado a paz, o entendimento de que a verdadeira vitória não era sobre o que acontecia no fim do caminho, mas sobre a coragem de continuar a jornada. A história deles não terminava ali. Ela sabia que o caminho ainda continuaria, mas naquele momento eles haviam conquistado tudo o que precisavam. A liberdade de seguir em frente, sem pressa, sem medo, apenas com confiança, confiança no outro e em si mesmos. A primavera havia chegado ao retiro, e com ela, uma nova energia que parecia envolver todo o ambiente. O campo estava florido, com as flores se abrindo e o ar fresco preenchendo os pulmões de todos. Helena olhou pela janela do chalé onde passara tantas semanas, talvez até meses, tentando entender quem ela realmente era agora. O sol brilhava de maneira suave sobre a paisagem tranquila, mas o brilho no olhar de Helena era mais intenso do que qualquer sol de primavera. Ela sabia que algo havia mudado dentro dela, que não se tratava mais de voltar ao que era antes, mas de criar algo novo. Ela sentou-se ao lado de Zorro, que pastava tranquilamente nas proximidades. O cavalo não era mais o ser arredio e assustado que um dia ela encontrou. Nem ela era mais a atleta em busca de uma competição. Juntos, eles haviam dado os primeiros passos para uma nova vida, e agora, a única coisa que restava era seguir em frente. O passado já não tinha o mesmo peso que antes. Ambos haviam aprendido que a verdadeira força não estava na capacidade de vencer algo ou alguém, mas em superar os próprios medos e limites. Helena se levantou e caminhou até o estábulo, onde Zorro a seguiu, como sempre fizera nos últimos meses. A confiança mútua entre eles agora era inquebrantável. Helena sorriu ao olhar para ele, com seus olhos tranquilos e expressão serena. O cavalo, tão diferente do que fora, agora representava para ela a esperança que ela própria encontrara, uma esperança de recomeçar, de encontrar um novo propósito. Vamos dar o próximo passo, Zorro, ela disse com um tom suave e decidido. O cavalo resfolegou, parecendo entender, e se aproximou dela de maneira tranquila, quase como se estivesse dizendo que estava pronto para o que viesse a seguir. Helena havia tomado uma decisão que ressoava com tudo o que aprendera nos últimos meses. Ela não voltaria às competições. O sonho de ser uma cavaleira de alto nível já não fazia sentido para ela. Ela havia encontrado um propósito muito mais profundo e significativo. O que ela agora desejava era ajudar outros, tanto animais quanto pessoas, a se reerguerem depois de seus próprios traumas. A jornada que ela e Zorro haviam vivido, com tantos altos e baixos, havia ensinado a ela algo fundamental. A verdadeira vitória não estava nas medalhas ou aplausos, mas na capacidade de curar, de ajudar e de criar novas histórias. Assim, com a ajuda de algumas pessoas que conheceu no retiro, ela decidiu fundar um centro de reabilitação para cavalos e atletas traumatizados. O centro não seria apenas um lugar de tratamento físico, mas também emocional. Helena sabia que, assim como ela, muitos precisavam de um espaço onde a paciência, o carinho e o entendimento fossem os pilares da recuperação.
Era um local onde os animais e seus donos poderiam encontrar apoio, sem pressa de alcançar resultados rápidos. Um espaço de cura, onde o ritmo fosse determinado pela confiança e pela evolução de cada ser. O centro foi tomando forma aos poucos. Helena passou a organizar terapias que envolviam interação com os cavalos, caminhadas e até meditação para os atletas. Zorro, agora mais calmo e confiante, tornou-se o primeiro professor do centro, ajudando outros animais a se integrarem ao processo de cura. Helena ensinava as pessoas a olharem para o que havia além da dor, a entenderem que cada trauma, cada queda, fazia parte de uma história maior, mas não precisava definir o futuro. Era possível se reerguer, assim como Zorro havia feito. O cavalo passou a acompanhar Helena em muitas das suas visitas aos novos membros do centro, mostrando a todos que era possível encontrar a confiança novamente, mesmo após o pior dos traumas. Quando Helena falava sobre sua própria jornada, todos percebiam que ela não era apenas uma terapeuta, mas alguém que tinha vivido aquilo de perto. Sua sinceridade tocava a todos, e sua experiência de vida se tornava uma ferramenta poderosa para aqueles que procuravam encontrar sentido em suas próprias dificuldades. Os dias no centro eram preenchidos por um trabalho árduo, mas também por uma sensação de realização imensa. Helena estava realizando algo que ia muito além do que imaginava para si mesma. Ela não precisava de uma medalha, não precisava mais de uma pista de competição. Seu maior prêmio era ver os animais se recuperando, voltando a confiar e a se sentir livres. E quando os atletas emocionados diziam que suas vidas haviam mudado, que haviam se reencontrado, ela sabia que, de algum modo, ela também havia se encontrado. Certo dia, enquanto caminhava pelo campo com Zorro ao seu lado, Helena refletia sobre o quanto sua vida havia se transformado. Aquele campo, que antes era apenas um espaço de dor e perda, agora era um símbolo de renascimento. Ela não sentia mais falta das competições ou da vida que antes levava. O que ela havia encontrado ali ao lado de Zorro era algo muito mais valioso, a paz com ela mesma. Eles estavam criando novas histórias, agora livres dos pesadelos do passado. E embora o caminho de cura fosse longo e cheio de desafios, Helena sentia uma gratidão imensa por ter encontrado Zorro e por ter dado a si mesma a oportunidade de recomeçar. Eles estavam juntos, transformando suas cicatrizes em símbolos de força e superação. Helena se virou para olhar Zorro, que a acompanhava silenciosamente como sempre fizera. Ele era agora, em todos os sentidos, o amigo fiel que ela tanto precisava. Que assim, ela sabia que juntos poderiam continuar caminhando para um futuro de cura, renovação e esperança. O vento fresco soprou uma última vez pelo campo, como se a natureza estivesse celebrando com eles. Era a brisa de uma nova jornada. E ao galopar por aquele campo aberto, Helena e Zorro sabiam que a verdadeira vitória não estava em um troféu, mas na capacidade de seguir em frente, juntos, criando novas histórias e novos começos. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo e siga o canal para receber mais histórias inspiradoras sobre a relação entre humanos e animais. Muito obrigado.